Eu estou falando com vocês aqui nessa quinta-feira, dia 9 de outubro. Tempo bom em Porto Alegre, aqui, céu azul, temperatura amena. Olha, eu vou falar com vocês hoje sobre um assunto meio complexo que é a respeito do sistema tributário. É complicado esse negócio, né? Sistema tributário, impostos, enfim. Porque ontem à noite, quarta-feira, dia 8, a Câmara dos Deputados negou a inclusão na pauta do exame da medida provisória, que eles chamam de medida provisória do IOF, né, de aumento de impostos. Ao aprovar a rejeição de inclusão na pauta dessa medida provisória, na prática, o que a Câmara decidiu foi não aprová-la, porque a medida provisória, como qualquer medida provisória, tem prazo de extinção. Se não for examinada pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado, a tempo, ela perde a validade. De modo que ontem era o último dia do prazo para a Câmara e Senado examinar, e nem a Câmara chegou a examinar, porque os deputados simplesmente não permitiram que o presidente Hugo Mota incluísse na pauta de discussões e de votação essa medida provisória. Então não está valendo. Foi rejeitado o aumento de impostos, né? O pessoal do governo chamava essa medida provisória do BBB, né? Bilionários, bets, bancos, banqueiros. No fim, ela já tinha sido reduzida para BB, banqueiros e bilionários, né? As bets ficaram de fora justamente, e aqui não podia ter ficado de fora, né? Não sei o que essas bets estão conseguindo de tanta vantagem assim. Mas enfim, eu vou falar sobre isso aí para vocês. Mas olha, eu quero dizer antes de mais nada o seguinte, que esse foi um fim de semana nada agradável para o governo Lula petista. Nada agradável, né? Que uma derrota como essa aí na Câmara, foi uma derrota aplastante, como vocês vão ver, eu vou comentar sobre isso. É uma derrota política de dimensões oceânicas. E ela pode estar indicando muita coisa a respeito da possibilidade do governo continuar aprovando coisas no Congresso, né? E também mostra que a oposição está conseguindo um apoio considerável aí para sua pauta, o que inclui, inclusive, o projeto de anistia. Estou fazendo essa leitura aqui. Então, a semana não foi boa para o governo do PT, nem para o seu aliado, aí, o Supremo Tribunal Federal, e a mídia, de um modo geral, tradicional. A esquerda, ontem já, lá dentro da própria Câmara dos Deputados, lá estava assim, espumando pelas bocas de tanta raiva. Essa semana, de um modo geral, para a esquerda, não é uma semana muito boa para a esquerda, hein? Não só aqui do Brasil, como de todo o mundo, aí, porque, e principalmente por conta do presidente Trump dos Estados Unidos. Primeiro, aquela conversa pelo telefone com o Lula da Silva, que já deixou desarvorado a esquerda toda. Mas aqui no Brasil, vocês devem ter notado, inclusive, que o governo do PT e a esquerda, de um modo geral, a própria mídia alinhada, eles andam quietinhos em relação ao Trump. Não estão fazendo mais nada, não. Metendo pau no Trump, metendo pau nos Estados Unidos, querendo fazer passeata com as suas consignas anti-imperialistas. Então, quietinho aí para ver. Olha, vamos ver. Então, Trump, só falta gritar: rei, 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 Trump é nosso rei. Não estão bem na foto. Primeiro por isso, e pelo Trump também agora, hoje, estou falando com vocês quinta-feira, vocês devem estar acompanhando o noticiário, como eu estou também, a respeito do cessar-fogo em Gaza, um acordo de paz
de Gaza. Né? Praticamente está selado um acordo de paz aí em Gaza. Vocês podem ver os termos desse acordo aí acompanhando o meu blog polibiobraga.com.br. Vão lá dar uma olhadinha. Estou acompanhando para e passo, né? A todo momento. Estou dando informações aí. Eu tenho informações, inclusive, de fontes bem privilegiadas que eu uso. Fora a minha análise, né? Então, não é uma boa semana para eles, não, aí. Mas vamos a essa medida provisória, então, do IOF aí, né? Mas eu quero registrar aqui que foi uma vitória, assim, contra o governo Lula, do PT, né? Vocês vejam, eu acho que dá para balizar aí pela fala do líder do PL, o partido do Bolsonaro, ontem de noite. Eu estava escutando o discurso dele. Não sei se vocês ouviram, eu ouvi e gostei. Ele terminando o discurso cercado, né, de deputados da oposição, dentro da Câmara, comemorando a derrota do governo, ele gritou esse brado de guerra: chega de impostos! Fora ladrão! Ele não disse quem é o fora ladrão. Vocês acham que precisa dizer quem é o fora ladrão? Quem é o ladrão? Mas ele repetiu várias vezes, o pessoal começou a gritar junto com ele: chega de impostos! Fora ladrão! É um refrão aí que qualquer brasileiro em sã consciência estaria gritando hoje. Né? Fato é que a Câmara dos Deputados ela derrotou o governo lulopetista ontem à noite. Eu acompanhei tudo, bem de perto, vendo tudo, ao impedir um novo aumento de impostos. Foi isso que aconteceu. Tudo porque a oposição conseguiu votos para retirar de pauta a medida provisória 130325, que unifica em 18% da tributação, unificaria em 18% da tributação sobre todas as aplicações financeiras a partir do dia 1º de janeiro de 2026 e aumentaria a contribuição social sobre o lucro líquido de algumas instituições financeiras. É por isso que eles estavam chamando lá o pessoal do governo, da esquerda, né? Isso aqui é a medida provisória MP-BBB. BBB. BBBB. Banqueiros bits, né? Essa gente, bilionários. Então, olha ali, ó, B, bilionários, B, banqueiros, B, bets. Ele já tinha enxugado aí, o próprio governo tinha concordado em tirar a bets de fora. Aí. Ele tirou. Mas não adiantou. Foram 251 votos a favor da retirada e 193 contra. Uma derrota aplastante, então não tem conversa, né? Claro que o líder do governo na Câmara, Jean Lindbergh Faria, o Lindinho, quase chorando lá do alto da tribuna. Oh, nós vamos agora recorrer para os nossos amigos do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, olha, eu só quero lembrar para vocês o seguinte a respeito dessa tentativa de um novo aumento de impostos, né? A carga tributária brasileira, ou seja, a soma de todos os impostos, contribuições, enfim, de todo o tributo brasileiro, a carga imposta sobre os cidadãos, sobre as empresas, sobre quem produz, quem trabalha, quem produz renda. Essa carga tributária, em 2022, quando esse governo assumiu, era de 31,2% do PIB. E pulou ano passado, em apenas 2 anos, para 32,3%. Parece pouco, né? 31,2% para 32,3% do PIB. Olha, quem vê assim esse número, né, pode estar pensando assim, mas o que significa isso? O que é uma carga tributária de 32,3% do PIB, do Produto Interno Bruto, da economia brasileira gerada num ano? É a maior carga tributária do mundo, para começar a conversa. E qual é esse valor? Olha, se vocês calcularem, como eu calculo, que o PIB do Brasil, ou seja, tudo que é gerado de riqueza durante o ano no Brasil, no ano passado foi de 11,3 trilhões de reais, isso significa que a carga tributária corresponde a 3,3 trilhões. Só para dar uma ideia para vocês, isso corresponde a praticamente 60 anos de contribuição
da arrecadação de um estado como o Rio Grande do Sul, que arrecada 50 bilhões por ano. O Rio Grande do Sul arrecada isso aí. Então, só essa carga tributária corresponderia a 60 vezes isso. 60 anos. 60 vezes, né? 60 anos. Não é pouco não, né? Ou seja, de cada 10 reais que a economia do Brasil gera cada ano por força do trabalho de vocês, os governos, aí não está só o governo federal, está também os estaduais e municipais, essa carga tributária. De cada 10 gerados que você, pelo seu trabalho, os governos metem a mão em 1/3 disso, todo ano. E quer meter, e está metendo cada vez mais a mão nisso aí. Bom, olha, a reação do lulopetismo a essa derrota sofrida ontem à noite no caso da rejeição da medida provisória do IOF, BBB, a reação foi irada, né? Eles ficaram irados. E eu acho que a reação foi tão forte, tão desproporcional, que pode ter queimado as pontes com a maioria que o governo nomeado Lula da Silva vinha mantendo no Congresso. Essa medida provisória, como eu disse para vocês, iria produzir um aumento da arrecadação de mais de 30 bilhões de reais no ano que vem. Não vai mais. Olha, seria o 28º leque de aumento de impostos do atual governo em 3 anos. Ele já aumentou os impostos 27 vezes. Essa seria a 28ª vez. Tudo para quê? Para cobrir uma má gestão evidente, né? Baseada principalmente em favores com chapéu alheio, né? Tem um deputado Mendonça Filho, ontem na Câmara, está dizendo: agora eles vêm aí querer isentar o transporte público para todos os brasileiros. São 215 milhões de brasileiros. Não pagariam mais transporte público. Quem é que vai pagar isso aí? Esse tipo de conta, quando são feitos esses favores aí para toda a população brasileira? Ele até brincou, dizia: olha, se eles mandarem esse projeto aqui para a Câmara, populista, nós vamos propor que os telefones sejam dados de graça para toda a população. Internet de graça. Né? Tudo de graça aí. Cesta básica de graça. Tudo de graça. Mulher de graça para os homens, homens de graça para as mulheres. Tem sentido isso aí, né? Porque vocês sabem que o governo ele não gera riqueza, né? Ele põe a mão no nosso bolso de quem produz riqueza. Agora, se todo mundo não pagar nada, como é que fica? Se não pagar nada, ele não vai acabar não produzindo nada também, né? E aí como é que fica o governo? Não tem governo, né? É o caos, né? Bom, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Lindenberg Faria, principalmente ele, queimou as pontes ontem no discurso dele, né? Uma coisa infantil, um discurso infantil do Lindinho, porque ele ataca, inclusive, nominalmente o governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, partido importantíssimo da base aliada do governo Lula, né? Atacou os republicanos, né? Depois atacou o presidente do PP, do Partido Progressista, do União Brasil, no caso Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Ora, o Lula, que é mais raposa, felpuda, mais covarde, ele preferiu promover uma crítica mais genérica, dizendo que quem perde é o povo brasileiro, já que terá menos dinheiro para gastar. Mentira! Quem ganha é o povo brasileiro. O que eu espero, sinceramente, é que essa maioria que se formou ontem de noite na Câmara dos Deputados leve adiante as suas propostas para conter essa gastança do governo populista do Lula da Silva e do PT. E para conter os arroubos, inclusive, políticos desse governo e do seu aliado Supremo Tribunal Federal. É isso aí.